Pera aí, esquerdinha, então você acha que o Bolsonaro roubou o INSS pra dar dinheiro pra sindicato de esquerda? Aham. Então você acha que o Bolsonaro entrou na presidência e falou: galera, nós vamos tirar dinheiro de aposentado pra dar pro sindicato do irmão do Lula? Sim. E agora o Lula está investigando o esquema onde o Bolsonaro desviou dinheiro do INSS para dar dinheiro pro sindicato do irmão do Lula. É isso aí. E é por isso que o sindicato do irmão do Lula não teve contas e bens congeladas na investigação do esquema do Bolsonaro. Pai um Lula salvou o INSS. E você tá falando isso de graça, você não é pago pra falar isso, você realmente acha que isso é o que aconteceu. Sim, defendendo a democracia contra as fake news do bolsonarismo. Entendi. E o teu voto vale igual o meu, né? Interessante. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje uma medida provisória para combater fraudes em benefícios do INSS. A MP pretende tornar mais eficiente a análise de benefícios com indícios de irregularidade e a revisão dos benefícios por incapacidade. Em fevereiro de 2018, havia cerca de 950 mil processos com sinais de irregularidade. O governo vai pagar uma gratificação de R$ 57 por processo aos servidores que concluírem a análise de casos pendentes. Outro programa vai revisar benefícios concedidos por incapacidade mantidos sem perícia há mais de 6 meses. Os peritos receberão um bônus por perícia extra realizada. No último pente fino, que começou em 2016, 1.200.000 benefícios foram revisados. Deste total, a metade foi cortada, porque o INSS constatou irregularidades. O auxílio reclusão vai ser pago somente aos dependentes de presos em regime fechado e com renda familiar inferior a R$ 1.400. Além disso, o preso terá que ter contribuído por no mínimo 2 anos ao INSS. E se não estiver contribuindo no momento da prisão, não terá acesso ao benefício. Hoje, tem direito ao auxílio o dependente de presos nos regimes fechado e semiaberto. O trabalhador rural não vai mais poder usar declaração de sindicatos para pedir aposentadoria. A comprovação terá que ser feita por meio de autodeclaração confirmada por entidades públicas credenciadas ao Pronater, o programa do governo voltado à assistência rural. O governo também quer agilizar a recuperação de valores depositados na conta de segurados ou pensionistas que já morreram e a família não informou ao INSS. Os beneficiados deverão anualmente comprovar estarem vivos. Os beneficiados deverão anualmente comprovar estarem vivos. O que acontece? Essa regulamentação inicial era uma medida provisória chamada MP 871, que foi apresentada pelo governo Jair Bolsonaro, que era uma MP bem grande, ela não dizia respeito só aos descontos das aposentadorias, né? Ela era uma MP que visava várias medidas para controlar fraudes e corrupção no INSS. E lá no meio ela falava dessa questão dos descontos que eram feitos na folha dos aposentados, que já eram alvo de muitas denúncias de fraude. E eles escreviam ali: todo mundo que tiver o seu desconto feito na folha para pagar uma entidade associativa tem que revalidar esse desconto ano a ano. Então o aposentado tinha que ir lá e dizer se essa era a medida original. Tinha que ir lá e dizer: olha, eu não confirmo, continuo filiado, quero esse desconto. E a esquerda fez uma força-tarefa, nesse caso, para colocar emendas que acabassem com a revalidação, com a necessidade de revalidação, ou ampliassem o prazo para essa revalidação passar a ser obrigatória, ou ainda ampliasse o prazo para se colocasse a nova tecnologia. Então, foram várias emendas e que levaram a um acordo no final dentro do plenário, que foi chamado pela própria esquerda de um acordo para a salvação dos aposentados. Porque, na visão dos deputados de esquerda, os sindicatos eram as entidades que deveriam estar capitaneando esse desconto, todos esses benefícios, que depois a gente viu que, dados em larga escala, em massa, levaram a uma série de fraudes, né? A minha ideia era, olhando a tramitação, ver aonde que se abriram as brechas para que esses descontos fossem aplicados em larga escala, sem fiscalização. O que dá para concluir? O texto foi feito pelo governo Bolsonaro, prevendo essa necessidade de revalidação, tinha uma questão relativa a sindicatos rurais e tal, e quem colocou as emendas que abriram os prazos para que essa revalidação passasse a valer, ou então que ela não fosse nem necessária, no entendimento dos deputados, foi a esquerda.
Então, todos os prazos que foram abertos vieram de emendas colocadas pela esquerda, que depois conseguiu no plenário um acordo com o governo. Nesse início, a avaliação do governo, segundo as pessoas com quem eu conversei que participaram dessa negociação, era que se você veta esse artigo, a MP chega no plenário e o pessoal derruba a MP, fica sem regulamentação nenhuma. Então, essa foi a avaliação. Vamos manter o acordo com a oposição e depois a gente tenta em outras ocasiões. Foi essa a intenção, tentar entender nessa guerra de narrativas qual o papel de cada um. Eu quero falar dessa notícia, porque eu fiquei muito chocada. Depois que a gente viu que eles tinham falsificado nomes de idosos para conseguir o dinheiro, olha o tamanho dessa fraude. Olha o tamanho dessa fraude. Eles fraudavam simplesmente um número de mortes equivalente a 19 pessoas por dia no Ceará. Adriana, 19 pessoas por dia. E pior, depois de falsificarem essa morte, aí o que eles faziam? Eles faziam um repasse de valores absurdos para as funerárias e depois essa funerária, essa Global Planos Funerários, repassava de volta para essas entidades os valores. Pagava ali, então era clara lavagem de dinheiro. E pior, depois de mortos, esses pensionistas continuavam pagando as mensalidades. Então, olha a loucura, eles falsificavam um número absurdo de mortes. Essa funerária, eles passavam esse dinheiro para as funerárias, a funerária passava de volta para dirigentes dessas empresas e aquelas pessoas continuavam ainda assim pagando a mensalidade. Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo aqui, foram bloqueados, gente, 150 milhões dessa Global Planos Funerários e da CAAP e mais 200 milhões da APEM. Olha o valor de recursos que a gente está falando de bloqueio, 350 milhões de reais foram bloqueados. Olha o absurdo que a gente está vivendo. A gente nem começou por ainda. A estratégia desde o início do governo foi tentar explicar, primeiro tentar jogar a responsabilidade de tudo que aconteceu para o governo anterior, isso acabou não pegando, porque os dados mesmos apontam a explosão do número de casos já em 2023 e 2024, entrando também em 2025. Mas informar bastante as sucessivas coletivas ali, sempre num segundo escalão, num escalão mais burocrático, teve a demissão do ministro, mas nada disso até agora adiantou, foi suficiente. As próprias pesquisas ali, pelo que a gente tem informação dentro do Palácio do Planalto, apontam que a sensível melhora em popularidade que o presidente Lula havia tido, segundo o último Datafolha, mais ou menos um mês, ela foi perdida, isso em pesquisas internas deles, e a taxa de desaprovação ao governo Lula continua maior e se distanciou mais ainda do que a taxa de aprovação. Isso tem levado o governo a rever, de alguma maneira, os procedimentos e a melhor estratégia. Alguns problemas em relação a isso. Um intenso, vamos dizer assim, lavação de roupa suja, entre integrantes do governo, um acusando o outro de uma estratégia que não deveria ter sido assim, ou uma declaração que não foi combinada com o pessoal da comunicação. Diante do tamanho do problema e da dificuldade de sair dele, porque de fato é um problema complexo, dentro do governo, muita leitura interna e muito desentendimento. Isso tem atrapalhado um pouco. detalhe de hoje, a revelação de hoje que o Aguirre e a Natália trazem, é o absurdo da história, né? Até compra de carros, pagamento de mensalidade escolar dos investigados, né? Fatura de cartão de crédito. Qual deve ser o comportamento do governo Lula neste momento, Josias, em relação ao Rui Costa? Como é que você vê o nome dele aparecer num caso tão grave, né, na época da Covid? Fabiola, nós estamos com um excesso de lama no noticiário. Isso exige um certo recato de todo mundo. Na pandemia, a torrefação de dinheiro público na compra de respiradores que jamais chegaram aos hospitais do Nordeste, veio um protagonismo de elefante. Na semana passada, como o Aguirre já realçou, o Tribunal de Contas da União isentou os servidores encrencados nessa fraude, como se nada tivesse sido descoberto. Decorridos 5 dias apenas da decisão do TCU, vem essa notícia do UOL, que traz detalhes de um inquérito em que a Polícia Federal mostra que é impossível encobrir um elefante. Não tem um elefante na praça. Esse caso é escandaloso, dá trompa às patas. Envolve a compra de respiradores chineses, lá em abril de 2020, para abastecer o consórcio Nordeste, que era um grupo composto por estados governados por petistas e aliados. Era um grupo composto por estados governados por petistas e aliados. Aí o chefe da Casa Civil, Rui Costa, então governador da Bahia, presidia esse consórcio. Transação orçada em 48 milhões de reais, que a emergência fez sumir a licitação na época. Pagou-se antecipadamente a uma empresa que comercializava medicamentos extraídos da planta da maconha. Essa era a empresa que ia fornecer equipamentos, respiradores que nunca foram entregues. Os Correios divulgaram um comunicado em que pedem a colaboração dos funcionários no plano de recuperação da empresa, que no ano passado teve um prejuízo de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Entre as medidas, os Correios pedem que os funcionários posterguem as férias deste ano para o ano que vem e aceitem a redução da jornada de trabalho com redução proporcional de salário. A empresa também vai prorrogar o programa de demissão voluntária até o dia 18 de maio. Os Correios pretendem economizar 1,5 bilhão de reais este ano. Se gastar mais do que ganha, vai se enrolar. A regra vale no supermercado. É a mesma lógica que guia as contas públicas. Mas no caso do governo federal, as despesas estão crescendo rápido demais. A Receita não acompanha o ritmo. Há um alerta de desrespeito às regras fiscais. A desconfiança dos investidores afeta o câmbio, valoriza o dólar, o que pressiona a inflação. O desarranjo fiscal tem reflexo direto no carrinho de compras. Tem que tirar a carne. Não dá mais pra gente. O tomate subiu muito. Agora não é mais marca, é o preço. Uma cartela de ovos com 30 custava entre 18 e 20 reais.
Hoje já passou de R$25. No menos de 20% a 30% tá tudo mais caro. Para segurar os preços, o Banco Central sobe os juros da economia. A alta da taxa Selic impacta na dívida pública e vai ficando cada vez mais caro financiar esse endividamento. Ou seja, é um ciclo vicioso. Como tem parte da dívida que é atrelada aos juros mais altos acabam aumentando a dívida pública, que aumenta a desconfiança do investidor. Aumenta o câmbio, aumenta a inflação, aumenta juros. Vira quase que uma bola de neve negativa para a economia nesse sentido. O discurso do governo é que está jogando dentro das regras, cumprindo o arcabouço fiscal. A dinâmica das despesas obrigatórias tem que caber dentro do arcabouço. E o arcabouço tem a sustentabilidade de médio e longo prazo. Conta não fecha. No radar dos economistas tem as inconsistências do orçamento. A previsão de receitas acima da realidade e despesas subestimadas. Os dribles no arcabouço. Gastos fora da meta fiscal que disfarçam rombo, porque não entram oficialmente no cálculo do orçamento.